Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos Sem Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. Eu te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Na China, 24 milhões de robôs devem tomar os postos de trabalho dos seres humanos. Um estudo científico demonstrou que a cafeína é capaz de restaurar circuitos cerebrais e a memória afetados pela falta de sono. E ainda, a família transforma água do mar em potável e cria negócio no litoral de São Paulo. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Eu começo falando da Organização Mundial da Saúde, que publicou um relatório que mostra que a pandemia da Covid-19 foi associada a mais de 22 milhões de mortes entre 2020 e 2023, mais que o triplo dos 7 milhões de óbitos registrados oficialmente. Segundo os pesquisadores, os dados que revelam a escala da crise sanitária foi considerada uma das maiores da história global. De acordo com a OMS, mortalidade em excesso é calculada como a diferença entre o número de mortes que ocorreram no determinado período e o total que seria esperado na ausência da pandemia com base nos dados dos anos anteriores. Ela inclui tanto as mortes ligadas diretamente ao vírus, que não foram registradas devido ao forte cenário de subnotificação, como as indiretas, devido ao impacto da crise nos sistemas de saúde. O relatório sobre as estatísticas mundiais de saúde de 2026 mostra que as mortes em excesso atingiram o pico em 2021, com 10.400.000 óbitos a mais que o esperado, o que representa um incremento de 17,9%. De acordo com o documento, isso ocorreu principalmente devido ao surgimento de variantes mais letais do coronavírus, como a Delta, e ao estresse substancial sobre o sistema de saúde. Depois, com a vacinação, caíram para 3.300.000 em 2023. Segundo a OMS, as estatísticas oficiais relatadas sobre mortalidade por Covid-19 são problemáticas para muitos países, devido a variações no acesso a testes, capacidade diagnóstica desigual e certificação inconsistente do vírus como causa de morte. Por isso, a importância de se analisar a mortalidade em excesso no período, para se obter um retrato mais próximo à realidade. O novo documento explica ainda o motivo de somente agora, em 2026, os dados de 2020 a 2023 terem sido consolidados. O relatório destaca grandes colunas de dados sobre mortalidade entre os países, fazendo com que até o final de 2025, somente 18% das nações tivessem enviado os dados à OMS dentro do prazo de um ano. Quase um terço nunca relatou as informações à OMS. Além disso, apenas um terço dos países atende aos padrões do órgão sanitário para dados de mortalidade de alta qualidade, enquanto cerca de metade tem dados de baixa ou muita baixa qualidade ou inexistentes. Por isso, a análise demora para ser concluída e envolve métodos estatísticos para estimar as informações ausentes. Antes da pandemia, a expectativa de vida global ao nascer vinha aumentando de forma constante desde o início do século XXI, passando de 67 anos em 2000 para 73 anos em 2019. No entanto, a Covid-19 reverteu essa tendência, apagando quase uma década de progresso em apenas 2 anos. A expectativa de vida global ao nascer caiu para 71 anos em 2021, ou seja, retornando a níveis vistos pela última vez em 2011. Todo mundo sabe que fumar faz mal, mas a indústria luta para as pessoas não se renderem aos malefícios provocados pelo tabaco. Além dos tradicionais, existem os cigarros eletrônicos. E para piorar o cenário, quem está ganhando cada vez mais espaço nesse mercado são as balas ou as bolsas de nicotina. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta sexta-feira sobre a rápida popularização das bolsas de nicotina, também chamada de snus, e denunciou as táticas comerciais agressivas da indústria do tabaco para atrair os jovens. O snus é colocado entre o lábio e a gengiva para liberar nicotina pela mucosa bucal. A OMS indicou em um comunicado que esses produtos estão remodelando toda a indústria do tabaco e de seus derivados. O chefe do Departamento de Determinantes da Saúde, Promoção e Prevenção da OMS, Etienne Krug, afirmou que os produtos que contêm nicotina e aromas doces são concebidos para causar dependência. Essas bolsas de nicotina são comumente apresentadas como modernas, discretas e livres de tabaco. Mais de 23 bilhões de bolsas de nicotina foram vendidas em 2024, 50% a mais que no ano anterior.
O mercado mundial dos snus chegou em 2025 a cerca de 7 bilhões de dólares, cerca de 38 bilhões e meio de reais. As vendas são mais altas na América do Norte. De acordo com um relatório da OMS, uma marca popular de bolsas de nicotina que em 2017 era distribuída em apenas cerca de 9 mil pontos de venda nos Estados Unidos estava disponível em 150 mil lojas em 2024. Os sachês também fazem grande sucesso em países europeus como Alemanha, Polônia e Suécia. O crime organizado é cada vez mais uma grande ameaça para o ser humano. A atuação das milícias também está prejudicando o verde da Amazônia, o que reflete na vida de todas as pessoas. O crime organizado é uma ameaça cada vez maior para salvar a Amazônia. Foi o que concluiu a ONG International Crisis Group em um relatório que revela como a infiltração de grupos criminosos em áreas protegidas alimenta a violência e dificulta a preservação ambiental da maior floresta tropical do planeta. O documento destaca que a busca por novas rotas para o narcotráfico e por jazidas de mineração ilegal impulsiona quadrilhas do Brasil, da Colômbia e de outros países da bacia amazônica a estender seus tentáculos por grandes extensões do ecossistema, com efeitos devastadores para a natureza. A ONG acrescentou que o que antes era principalmente um desafio de conservação se transformou em uma crise de governança e segurança. A partir de dados do coletivo jornalísticos Amazon Underworld, o relatório aponta que quadrilhas operam em pelo menos 67% dos municípios amazônicos, de Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Os autores do estudo ressaltam a dificuldade de governos em cooperar, enquanto os grupos criminosos operam de maneira transnacional, citando o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, por exemplo. A Amazônia se estende por 9 países sul-americanos, embora a maior parte dela, cerca de 60%, esteja em território brasileiro. O bioma, de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, é central na luta contra as mudanças climáticas. A destruição da Mata Atlântica diminuiu. Uma boa notícia para um bioma que foi o mais devastado até agora no país e corre até o risco de desaparecer, mas ainda dá tempo para corrigir os erros já cometidos. A Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do Brasil e presente em grande parte do litoral do país, registrou queda nos índices de desmatamento no último ano. Segundo sistemas de monitoramento ambiental, a área devastada caiu 28% em relação ao período anterior, atingindo o menor nível desde o início da série mais recente. Outro levantamento, feito com o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que o desmatamento das florestas mais antigas e preservadas do bioma também chegou ao menor patamar da série histórica, iniciada em 1985. Mesmo assim, a destruição ainda equivale à perda de dezenas de campos de futebol por dia. Especialistas atribuem a redução a medidas mais rígidas de fiscalização, como o corte de crédito rural e o embargo de áreas com desmatamento ilegal. Para eles, o resultado mostra que a pressão econômica contra crimes ambientais tem produzido efeitos mais rápidos. A preocupação, no entanto, aumentou após mudanças na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que passaram a permitir que municípios autorizem desmatamentos em áreas da Mata Atlântica. Pesquisadores alertam que a flexibilização pode aumentar o risco de pressões locais e novos avanços sobre regiões mais fragilizadas do bioma. Atualmente, os principais focos de desmatamento estão em áreas de transição entre a Mata Atlântica e outros biomas, como Cerrado, Caatinga e Pantanal. Pesquisadores afirmam que o desafio agora é manter a queda dos índices sem enfraquecer os mecanismos de proteção ambiental. A China registrou no ano passado o menor número de nascimentos, um problema que vem impactando diretamente a força de trabalho do país. Para preencher essa lacuna, cerca de 24 milhões de robôs devem tomar os postos de trabalho que antes eram dos seres humanos. A redução de 60% dos trabalhadores chineses, prevista para até 2035, vai resultar na construção de robôs humanoides, segundo o Barclays, um dos principais bancos do Reino Unido. O envelhecimento acelerado da população preocupa os governantes e, por isso, esses robôs entrariam para ajudar o país a sustentar a base industrial, que representa 1/4 da economia chinesa.
O Barclays estima que 24 milhões de robôs humanoides poderão ser instalados até 2035. Esse número é equivalente a um exército de robôs que ultrapassa até mesmo o tamanho de populações de países como Taiwan e Chile. Segundo especialistas, automoção e robótica era algo essencial para amenizar a queda de trabalhadores, já que somente ganhos de produtividade não seriam suficientes para diminuir o problema. A junção de menos trabalhadores e mais demanda cria um ambiente favorável para a expansão da robótica na China. O Ministério da Educação entregou à rede pública de ensino menos de 40% dos livros em braille dedicados aos alunos cegos. O levantamento do ano foi divulgado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com secretários do Programa Nacional do Livro Didático e do FNDE, foi informado que os livros restantes devem chegar às escolas até junho, já no fim do primeiro semestre letivo. A demora tem afetado diretamente o aprendizado de milhares de alunos com deficiência visual. Segundo especialistas, o braille é essencial para garantir autonomia e desenvolvimento pedagógico aos estudantes cegos. Os dados do FNDE mostram que o governo previa inicialmente distribuir 22.300 livros em braille em 2026. Depois de atualização cadastral, a meta caiu para 19.373 exemplares. Até esta semana, apenas 7.354 haviam sido entregues. Entidades ligadas à tecnologia assistiva criticam o ritmo da distribuição. Especialistas apontam que o problema não está na capacidade de produção das gráficas, mas sim em falhas de gestão e planejamento dentro do MEC e do FNDE. A produção de livros em braille exige etapas técnicas demoradas, incluindo adaptação, revisão por especialistas cegos, validação e até impressão especial. Outro ponto que preocupa entidades do setor é a diferença entre os números oficiais de estudantes cegos no país. Enquanto o IBGE estima cerca de 45 mil crianças e adolescentes cegos em idade escolar, o censo escolar do INEP registrou menos de 7 mil matrículas de alunos com deficiência visual. Para representantes da ABREDEF, a discrepância pode indicar falhas no sistema de registro ou exclusão escolar de parte dessa população. A preocupação agora é com o próximo ano letivo. Segundo especialistas e documentos analisados, o programa do PNLD 2027 já apresenta riscos de novos atrasos, o que pode transformar a falta de livros em braille em um problema recorrente na educação pública brasileira. Algumas escolas públicas do Brasil estão criando moedas pedagógicas para ensinar educação financeira aos alunos. Os estudantes aprendem os conceitos em forma de recreação, usando dinheiro de mentira em feiras e lojas montadas na escola. Equilibrar as finanças pessoais tem sido desafiador para a maioria da população brasileira. Atualmente, mais de 80% estão endividadas e quase 82 milhões de pessoas estão inadimplentes. E a educação financeira pode ser um caminho para que as famílias saibam administrar melhor o que ganha por mês. E quanto mais cedo começar, melhor. As escolas públicas do Brasil tiveram uma importante iniciativa para ensinar os alunos sobre gerenciar o dinheiro bem cedo. Um exemplo é a escola do Centro de Ensino Fundamental 3 da Planaltina, no Distrito Federal. Os professores criaram a moeda virtual paralela ao real, a Chefe Coin. Ela é distribuída com base nas notas dos alunos. Cada ponto e uma disciplina equivale a uma moeda, enquanto matérias com maiores índices de reprovação, como matemática e língua portuguesa, rendem 2 por ponto. A partir dessa iniciativa, mais de 50% dos participantes conseguiram recuperar suas notas. Os créditos podem ser usados em uma loja interna que vende doces, além de brinquedos e materiais escolares. Já o Colégio Estadual Quilombola Boa Nova da cidade Professor Jamil Goiás ensina educação financeira aos alunos do 5º ao 9º ano por meio de um aplicativo. Um dos diferenciais desse projeto é o estudo sobre criptomoedas. Os alunos ganham de forma fictícias moedas digitais para acompanhar, na prática, as oscilações do mercado. O projeto reproduz a estrutura de um banco central administrado pelos próprios alunos.
Para incentivar a cada vez mais os jovens a pensarem na saúde financeira, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou no dia 5 de maio deste ano um projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incorporar o empreendedorismo e a educação financeira aos currículos de todos os níveis de educação básica. O projeto deverá ser implementado por meio de ações no sistema de ensino, redes escolares e instituições educacionais. Entre as medidas previstas estão ofertas de cursos de formação para professores e gestores escolares. A melhor maneira de ensinar educação financeira aos filhos é não pedir nada em troca, pelo que eles fizeram para ganharem uma recompensa. Segundo uma pesquisa publicada na revista Estudos Econômicos da Universidade de São Paulo, os melhores resultados saem quando eles fazem tudo sozinhos. De acordo com pesquisas, 56% das famílias brasileiras dão mesadas aos filhos para promover a educação financeira cedo. Um costume que se inicia para a maioria antes dos 8 anos. E a estratégia muito utilizada pelos pais é dar o dinheiro mediante obrigações domésticas ou bom comportamento. O levantamento feito por pesquisadores da USP apontou que esse método não é o melhor a ser aplicado. O estudo utilizou dados do PISA de 2018, sendo considerado a maior avaliação educacional do mundo, coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na época, cerca de 38 mil adolescentes de 15 anos participaram da prova de finanças. Os pesquisadores concluíram que as crianças que recebem mesada como presente, sem exigências, aprendem mais sobre finanças. A análise controlou outras 20 variáveis que podem influenciar o desempenho, como o envolvimento dos pais na educação, horas de estudo, ano escolar e participação em atividades extracurriculares. A explicação para o resultado está na autonomia. Quando a criança recebe o dinheiro livremente, ela decide como usá-lo, o que estimula habilidades de gestão e favorece conversas sobre finanças dentro de casa. Já a mesada condicionada prejudica o desempenho porque o tempo gasto nas tarefas reduz o tempo disponível para estudar. Para educadores financeiros, a principal função da mesada é permitir que as crianças e adolescentes tomem decisões, cometam erros e até se arrependam depois de fazer compras impulsivas. Um assunto muito pertinente, já que o número de jovens endividados no Brasil mais que dobrou nos últimos anos. De acordo com o levantamento do Banco Central, a quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos com acesso ao crédito saltou de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024. A maior parte desse público possui renda de até 2 salários mínimos. E o Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a implementar uma nova plataforma digital que promete agilizar os processos judiciais sobre pedidos de medicamentos. O sistema foi pedido pelo Supremo Tribunal Federal. O lançamento ocorreu no auditório do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O estado será o primeiro a testar e implementar a Plataforma Nacional de Saúde. O nosso papel vai muito além da fiscalização punitiva. Nosso objetivo maior é atuar na forma pedagógica e preventiva, auxiliando o gestor público a aplicar os recursos da melhor maneira possível. Criamos uma rede de segurança não apenas para os cofres públicos, mas principalmente para o paciente que está na ponta aguardando atendimento. Segundo a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o objetivo é agilizar e trazer mais transparência para os processos judiciais de saúde, principalmente aqueles com pedidos de medicamentos
aparelhos ou tratamentos. Hoje no Brasil nós temos mais de 500 mil processos tramitando em saúde apenas em face do Sistema Único de Saúde, em que o cidadão busca o judiciário para ter acesso ao medicamento, a um tratamento solicitado. E o judiciário não tem acesso a essas informações administrativas, o percurso que o cidadão realizou no âmbito administrativo. Então a plataforma ela vem em que sentido? Ela vem em sentido da gente centralizar. E o judiciário, com base em todas essas informações que vão estar na plataforma, vai poder proferir também uma decisão, né, mais segura, né, trazendo ali todas as informações dos laudos médicos, dos exames, da prescrição do medicamento, de forma que o magistrado vai ter todas as informações necessárias para ele proferir uma decisão de maior qualidade. O sistema foi criado após um pedido do Supremo Tribunal Federal, o STF, e será implementado pelo CNJ. Vai ter condições agora de realizar os testes de usabilidade, não fazer os aperfeiçoamentos necessários para daí a gente começar a implementação real nos estados e nos municípios brasileiros. Cultivar plantas reduz o estresse das pessoas. A receita antiga ganha cada vez mais adeptos de trocas de ervas entre pessoas, mesmo não conhecidas. E o resultado é sempre positivo. A troca de mudas e plantas entre desconhecidos tem ganhado força nas grandes cidades brasileiras e transformado praças, hortas comunitárias e grupos online em espaços de convivência e sustentabilidade. A prática reúne pessoas interessadas em cultivar alimentos, ervas e espécies nativas, mesmo em meio à rotina urbana. Em redes sociais e aplicativos de mensagem, participantes compartilham mudas, sementes e dicas de cultivo sem envolver o dinheiro. Feiras e encontros organizados em espaços públicos têm ajudado a ampliar a iniciativa nas grandes capitais. Além da questão ambiental, esses espaços também são vistos como pontos de bem-estar e integração social. Participantes relatam que a experiência ajuda a fortalecer redes de apoio e estimula o aprendizado sobre cultivo e agricultura urbana. A iniciativa também contribui para preservar espécies e variedades de plantas que circulam fora do mercado tradicional. Para especialistas, o crescimento desses projetos reflete uma busca por mais qualidade de vida e conexão com a natureza. A ocupação de áreas da cidade com plantio coletivo tem transformado a agricultura em uma ferramenta de sustentabilidade, convivência e o uso mais consciente dos espaços urbanos. O Rio Grande do Sul inovou, está usando drones para combater carrapatos que afetam a agropecuária. O carrapato bovino é um dos principais desafios da pecuária e causa grandes prejuízos ao setor. Além de afetar a saúde dos animais, o parasita pode diminuir a produção de leite, prejudicar o desenvolvimento do gado e, em muitos casos, já não responde bem aos produtos químicos usados no controle. Por isso, pesquisadores gaúchos estão mudando a estratégia. Em vez de combater o carrapato apenas no corpo do boi, a aposta agora é atacar o parasita no ambiente. Isso porque, quando um carrapato aparece no animal, muitos outros podem estar espalhados pela pastagem. A solução usada na pesquisa é biológica, feita com micro-organismos encontrados no próprio solo. Eles são selecionados, concentrados e aplicados de volta no campo para ajudar a reduzir a presença do parasita. O uso dos drones é um dos principais diferenciais. A aplicação é feita à noite ou de madrugada, quando os micro-organismos não ficam expostos à luz solar e tendem a agir melhor. A tecnologia também pode baratear o processo, já que muitos produtores não têm tratores pulverizadores. A pesquisa ainda busca validar um protocolo para que, no futuro, a técnica possa ser transferida para a indústria e produzida em larga escala. A ideia é oferecer ao pecuarista uma alternativa mais acessível e, ao mesmo tempo, eficiente e com menor dependência de venenos no controle do carrapato bovino. Uma pequena cidade da Itália está sendo invadida por pavões. Aos poucos, mais 3.000 pessoas que moram em Punta Marina estão convivendo com estas aves, que, pelo jeito, também gostaram da vila turística. Um pavão traz beleza de fato, 2 pavões ainda mais. Agora mais de 100 começa a virar dor de cabeça. Dezenas de aves exibindo suas penas em busca de parceiras colonizaram uma vila litorânea na Itália, desfilando para as fêmeas.
mas irritando os moradores com seus gritos característicos da época de acasalamento na primavera. Os pavões, com suas caudas iridescentes e imponentes, pousam em telhados e cercas por toda a Punta Marina, uma vila na costa do Mar Adriático, na região da Emília-Romanha, a leste de Bolonha. A atração é adorável, mas temos que mencionar os pontos positivos assim como os negativos. Os pavões sobem nos carros, se limpam e arranham os veículos. Ontem à noite, disseram que os turistas não virão mais passar férias, a menos que tenham uma garagem para estacionar o carro. Embora não haja uma contagem oficial, estima-se que existam cerca de 120 pavões na cidade. O número crescente dividiu Punta Marina em duas. Um lado acha que as aves devem ser deixadas em paz. O outro quer que sejam levadas para pastagens mais adequadas. Sempre estiveram presentes. Costumavam formar colônias de tamanhos variados. Agora estão na vila, porque lá fora tem muitos predadores naturais, como lobos e raposas. Aqui não tem nenhum, e se proliferam de uma forma difícil de controlar. Se eles virarem morar no seu jardim, aí sim será um problema. Mas há muito espaço em Punta Marina. Eles poderiam se espalhar por toda a parte e não causariam nenhum problema. Poderíamos dar um exemplo de convivência inteligente e madura. Podemos lidar com isso facilmente. Ao longo dos anos, a Câmara Municipal tem considerado diversas estratégias para gerir a população de pavões, que atrapalha o trânsito e deixa sujeira nas ruas. No entanto, uma tentativa de relocar as aves em 2022 fracassou, em grande parte devido à oposição de grupos de defesa dos direitos dos animais. Na natureza, os pavões são nativos da Ásia e da África, com destaque para a Índia, Sri Lanka, Malásia e a Bacia do Congo. O levantamento mostrou que os carros com motor a combustão continuam sendo os preferidos dos brasileiros. O dado chama atenção porque, mesmo com o avanço das vendas de veículos híbridos e elétricos, os modelos tradicionais ainda lideram o mercado. O levantamento da consultoria EY mostrou que metade dos brasileiros ainda prefere os veículos com motor a combustão, enquanto apenas uma pequena parcela mantém o interesse em carros elétricos. O cenário contrasta com os números do mercado, já que os dados do Fenabrave apontaram que as vendas de automóveis eletrificados quase dobraram no primeiro quadrimestre de 2026. Esse cenário contrasta com os números do mercado, já que dados da Fenabrave apontaram que as vendas de automóveis eletrificados quase dobraram no primeiro quadrimestre de 2026, com os híbridos liderando em volume e os elétricos puros registrando maior crescimento percentual. Mas o consumidor ainda enxerga muitas barreiras para migrar para os carros elétricos. Segundo o levantamento, a principal dificuldade para essa transição continua sendo a falta de estrutura. Alguns consumidores afirmaram não ter pontos de recarga em casa ou no trabalho e também citaram a escassez de estações públicas. Outros demonstraram preocupação com a substituição das baterias e com alto custo de compra. Apesar disso, fatores econômicos e ambientais continuam impulsionando o interesse pelos modelos eletrificados. O aumento do preço dos combustíveis tradicionais e as preocupações ambientais aparecem como os principais motivadores para a adoção dos elétricos. O avanço dos veículos eletrificados no Brasil ocorre em meio a uma transformação global da indústria automotiva. Na União Europeia, os registros de veículos elétricos superaram pela primeira vez os de carros a gasolinas em um mês, no fim de 2025. Enquanto isso, a China consolidou sua posição como principal motor da eletrificação mundial. Essa combinação entre o aumento das vendas e a resistência de parte dos consumidores indica que a eletrificação no Brasil ainda passa por uma fase de transição. Embora os elétricos avancem rapidamente em volume, especialmente impulsionados por marcas chinesas e pela ampliação da oferta de modelos, o consumidor ainda se mostra mais cauteloso diante do custo de aquisição e da infraestrutura de recarga disponível. Uma pesquisa mostrou que dar à luz no Brasil também é motivo de tratamento diferenciado para as mulheres que podem pagar um plano de saúde em relação aos que procuram o SUS.
A oferta de anestesia durante o parto normal ainda é limitada no Brasil, principalmente na rede pública de saúde. Dados preliminares de um estudo da Fiocruz mostram que nos últimos 4 anos, apenas 8% das mulheres atendidas em hospitais públicos receberam analgesia durante o parto. Na rede privada, o percentual chega a 32%. Segundo especialistas, a baixa disponibilidade da anestesia peridural contribui para a naturalização da dor no parto e ajuda a explicar o alto número de cesarianas no país. O medo da dor aparece entre os principais motivos relatados por mulheres que optam pela cirurgia, mesmo sem a indicação médica. O Brasil está entre os países com maiores taxas de cesariana no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o procedimento deve ser realizado apenas quando há necessidade clínica, já que cirurgias desnecessárias podem aumentar os riscos para a mãe e o bebê. Entre as possíveis complicações estão infecções, hemorragias e maior tempo de recuperação. Pesquisadores e obstetras também alertam que muitas gestantes não recebem, durante o pré-natal, informações suficientes sobre as opções de alívio da dor no parto normal ou sobre os riscos de uma cesariana sem indicação. Além disso, maternidades do SUS enfrentam falta de anestesistas e de insumos para ampliar a oferta desse tipo de atendimento. Um projeto desenvolvido pela Fiocruz busca ampliar o acesso em maternidades públicas de diferentes regiões do país. A proposta prevê, entre outras medidas, o uso de bombas de analgesia, controladas pelas próprias pacientes, e o fortalecimento da assistência humanizada durante o parto. Especialistas defendem que as mulheres tenham acesso a mais informações, acompanhamentos e diferentes formas de alívio da dor, tanto farmacológicas ou de mais opções. Para eles, garantir conforto, segurança e autonomia durante o parto também faz parte do cuidado à saúde da mulher. O ato de honestidade que deveria ser regra viralizou na internet. Uma consumidora fez um Pix de R$300 para pagar um saco de pipocas na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Ela se enganou porque o preço é de R$30. Quando chegou em casa, o pipoqueiro Adriano da Silva percebeu o erro e pediu para a filha devolver o dinheiro porque não era deles. Segundo o seu Adriano, ao encerrar as atividades naquele dia, ele foi fazer o balanço das vendas do dia e percebeu que um dos clientes havia lhe enviado um Pix com o valor de R$300, ou seja, R$270 de diferença do que custa o produto que ele vendeu. A cliente havia comprado 3 saquinhos de pipoca, que deu o valor de R$30. Ao identificar o equívoco, o homem imediatamente pediu ajuda da filha para fazer a devolução. Essa moça chegou, Adriano, pegar 3 pipocas. Me pegou 3 pipocas e nesse dia tinha vindo bastante, graças a Deus. Tem vendido todo dia. Aí, passou um tempo, aí eu cheguei em casa, a minha filha falou assim: ô pai, tá um Pix de R$300. Eu falei assim: ô filha, tem como devolver? Vê se tem como devolver, para nós devolver para essa pessoa, porque só R$30 que é nosso. Aí ela falou assim: não pai, sim, tem como sim devolver. Aí nós devolvemos. Aí depois passou 6 meses, eu topei com ela ali embaixo, ali na Paraná, Itabicirica. Ela falou assim: ô Adriano, você que me devolveu os 270? Eu falei assim: foi sim, eu tive que devolver, que não é meu. O cliente que fez o pagamento com valor 10 vezes a mais é uma médica da cidade, mas quando foi conferir a conta dela, viu que o erro já havia sido corrigido pelo seu Adriano. A publicação do caso nas redes gerou comentários de apoio e surpresa, com destaque para reações que apontavam o episódio como um sinal positivo em meio à rotina corrida. Desde 2019, o seu Adriano trabalha vendendo pipoca na porta de escolas da cidade de Divinópolis. No dia do Pix com valor maior, ele contou com o apoio da filha para concluir a devolução, reforçando que apenas a quantia correta, os R$30, deveria ficar com ele. Depois de algum tempo, a médica voltou a passar pelo local, reconheceu seu Adriano e confirmou que havia sido ele quem realizou o estorno. Na ocasião, ela registrou o encontro com uma foto. O pipoqueiro disse ter se surpreendido com a visibilidade que o gesto alcançou. Para ele, a atitude não teve nada de extraordinário. Foi apenas uma escolha pelo que considerava correto. Nas redes, moradores destacaram que situações como essa reforçam valores como honestidade, respeito e empatia no cotidiano. Entre clientes e pessoas que convivem com o vendedor, a história foi vista como a confirmação de algo já conhecido por quem frequenta a região: a integridade de um trabalhador que, com simplicidade e bom humor, conquistou pais e crianças. No dia a dia, o seu Adriano alterna os pontos de venda na cidade. Ele costuma chegar no meio da tarde para preparar pipocas doces e salgadas.
A experiência nas ruas vem de antes da banca de pipoca. Ele já trabalhou vendendo algodão doce e também atuou como catador de materiais recicláveis. Conhecido pelo jeito carismático, tornou-se uma presença habitual na vizinhança, especialmente nos horários de saída das escolas. Eu já imagino, porque ele é uma pessoa assim, se você não tiver dinheiro hoje, me paga semana que vem, eu confio em você, eu sei que você vai me pagar. Então ele é uma gracinha, ela inclusive foi lá agora e falou assim, na hora que chegar no carro eu faço Pix pra você. Então ele já demonstra essa confiança na gente e a gente tem total confiança nele também. Muitas pessoas não gostam de tomar café antes de dormir porque perdem o sono. Mas um estudo feito pela Escola de Medicina Yongluk Lim, da Universidade Nacional de Singapura, revelou uma qualidade especial da cafeína que é de restaurar a memória afetada pela privação do sono. A cafeína pode reverter os prejuízos na memória causados pela falta de sono, aponta um estudo da Universidade Nacional de Singapura. Segundo órgãos internacionais, o consumo seguro varia de 200 a 400 quilogramas por dia. A ação da substância aconteceu de maneira direcionada, restaurando o circuito cerebral afetado pela falta de sono, sem provocar hiperestimulação em outras áreas. De acordo com os pesquisadores, a privação de sono interfere diretamente no funcionamento do hipocampo, região essencial para a memória e aprendizagem. Dentro dele, a área conhecida como K2 desempenha um papel importante na formação da memória social e também recebe os sinais relacionados ao ciclo sono-vigília. Nos experimentos, os participantes dormiram 5 horas a menos do que seria considerado normal, e após esse período, foram observadas alterações das conexões neurais e déficits claros na memória de reconhecimento social. Segundo o estudo, foi observado que a substância cafeína restaurou seletivamente o circuito cerebral afetado pela falta de sono, sem provocar uma hiperestimulação em outras áreas. Na prática, é como se a cafeína desse um reset seletivo, ajudando o cérebro a priorizar as memórias essenciais para a convivência. Cientistas descobriram um dinossauro bem diferente no Sudeste Asiático. Era grande como quase todos, mas se fosse subir na balança, quebraria todas. Era pesado demais. 9 elefantes adultos. Este era o peso equivalente do novo dinossauro identificado por cientistas a partir de fósseis descobertos na Tailândia. Segundo um estudo publicado na revista Scientific Reports, o animal, um herbívoro de pescoço longo, media 27 centímetros e pesava quase 27 toneladas. O dinossauro foi batizado como Naga-Titã Chaya-fumensis, em homenagem a uma serpente do folclore do Sudeste Asiático, a um gigante da mitologia grega e à província de Chaya-Fum, onde os restos foram encontrados. O Naga-Titã também é do Cretáceo, mas viveu há cerca de 120 milhões de anos. Foi encontrado na formação Kok-Kruat, que é o estágio final dos dinossauros na Tailândia. É o único dinossauro de pescoço comprido catalogado deste sítio. Os primeiros vestígios da enorme criatura foram desenterrados há uma década por moradores locais, no nordeste da Tailândia, mas a escavação só foi concluída em 2024. Os elementos se pareciam em parte com os de saurópodes descobertos anteriormente, mas tinham características únicas suficientes para serem considerados uma nova espécie. Um cardume de tainha com 5 quilômetros de extensão, flagrado no litoral de Santa Catarina, mostrou que a tendência este ano é de fartura na mesa dos brasileiros. E o peixe de água doce partiu para a reprodução no mar em grande quantidade. Um verdadeiro espetáculo no mar marcou a manhã desse sábado em Laguna, no sul de Santa Catarina. Um cardume de tainhas com mais de 2 quilômetros de extensão foi flagrado nadando entre a Praia do Cardoso e a Praia da Cigana, no farol de Santa Marta. As imagens, feitas por drone pelo morador Josimar dos Santos, impressionam pelo tamanho do cardume e reforçam a expectativa positiva para a safra da tainha, uma das tradições mais antigas e importantes do litoral catarinense. Na sexta-feira, a região já havia registrado um grande cerco na Praia do Cardoso, com participação de pescadores, moradores e até surfistas na puxada das redes. A estimativa inicial é de pelo menos 3 toneladas de peixe capturadas. Realizada entre maio e julho,
A pesca artesanal da tainha acontece há cerca de 200 anos em Santa Catarina e, desde 2012, é reconhecida como Patrimônio Cultural do Estado. Além de movimentar a economia de cidades como Laguna, Imbituba, Bombinhas e Florianópolis, a temporada também mobiliza comunidades inteiras, preservando uma tradição histórica que atravessa gerações e transforma o mar em cenário de trabalho, cultura e celebração. Uma família do Guarujá, no litoral de São Paulo, abriu uma empresa para transformar água do mar própria para o consumo humano. Os equipamentos são capazes de transformar água salgada em água potável, uma tecnologia que hoje abastece embarcações e sustenta o empreendimento construído ao longo de anos de testes e aperfeiçoamentos. De acordo com o empresário, tudo começou quando ele ainda era jovem. Trabalhava com manutenção de eletroeletrônica de embarcações. Ele percebeu a demanda por equipamentos de dessalinização e muitos deles importados e de difícil manutenção no Brasil. Foi aí que surgiu a ideia de desenvolver uma solução própria. Com cerca de R$20 mil de investimento inicial, o empresário começou a montar os primeiros protótipos. O equipamento funciona por meio de uma osmose reversa, processo que utiliza uma membrana para separar o sal e outras impurezas de água do mar, gerando água doce própria para consumo. Os modelos desenvolvidos pela empresa podem produzir cerca de 130 litros de água potável por hora, dependendo da configuração. Com o crescimento do negócio, a empresa ganhou reforço dentro de casa. A filha do empresário entrou na operação em 2020 e passou a atuar em diferentes frentes do desenvolvimento técnico ao atendimento aos clientes. Hoje, o empreendimento é tocado pela família, incluindo também outra filha na área administrativa. Um dos diferenciais está na produção dos equipamentos e das peças de reposição, o que reduz custos e o tempo de manutenção para os clientes. A empresa conta ainda com representantes em diferentes pontos do litoral brasileiro, como Santa Catarina e Rio de Janeiro. Na prática, a tecnologia resolve um problema comum de quem vive ou trabalha no mar: a limitação de água doce a bordo. Antes, embarcações precisavam retornar à marina para reabastecimento. Agora, com dessalinizador, é possível permanecer mais tempo em alto mar, utilizando a água produzida pelo próprio equipamento para banho, limpeza e até preparo de alimentos. E o Fato Sem Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!